Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso online de interpretação do eletrocardiograma, teoria e exercícios, edição 2022. Chegamos à nossa sétima aula em que a gente vai ver os planos do ECG, né, os planos frontal e horizontal, tá? Então é a sétima aula dessa parte introdutória do eletrocardiograma, tá certo? Muito bem, essa aula, né, ela é importante. Por quê? Porque muita gente que começa a aprender eletrocardiografia não consegue entender bem aí os planos do ECG, esse plano frontal e esse plano horizontal. Mas eu tenho certeza que se você prestar atenção, você vai conseguir entender, tá? O que é o plano frontal e o que é o plano horizontal e para que esses dois planos servem, tá? Então preste atenção, se você não conseguir entender, volte um pouquinho o vídeo, assista novamente, tá? Porque é importante que você entenda aí, né, esses planos para a gente ter uma ideia qual é a posição correta de um determinado vetor cardíaco, tá? Então, a importância desses planos é isso, é saber onde que está o vetor cardíaco, se ele está apontado para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, para frente ou para trás, tá? Muito bem, então vamos lá, né? Vamos começar aqui falando do plano cartesiano tridimensional, tá? Então, se a gente pegar um cubo mágico, por exemplo, um cubo, né? Bota aqui na sua frente, a gente tem uma visão tridimensional. Então, se eu olho um cubo aqui na minha frente, eu vou conseguir enxergar o quê? A largura, a altura e a profundidade desse cubo, tá? E isso eu posso representar no plano cartesiano, né? Largura, altura e profundidade, né? Como tá aí nos eixos x, y, z. Eixo x, altura, eixo y, largura e eixo z, a profundidade, tá? E aí, imagine o seguinte, tem lá um vetor cardíaco no coração, tá lá o vetor lá, tá? Eu preciso saber, né, se esse vetor ele está apontado, né, qual é a posição dele, ele está apontado para onde? Tá? Para baixo, para cima, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, tá? O ECG não tem visão tridimensional, o ECG tem visão o quê? Bidimensional, tá? Por isso que a gente junta dois planos, a gente junta o plano frontal e o plano horizontal, para quê? Para a gente ter uma ideia da posição tridimensional de um determinado vetor cardíaco, tá certo? Então vamos lá, então acompanha aqui comigo, ó. Imagine que você está aqui no seu quarto, isso aqui é o seu quarto, aqui está o chão do quarto, aqui está a parede do quarto, tá? De repente aparece aqui um vetor, né, uma seta, né, representando um vetor cardíaco, flutuando no seu quarto. Se você olhar esse vetor, como você tem uma visão tridimensional, você vai saber se ele está apontado para frente, para baixo, para a direita ou para a esquerda, tá? Mas se você tivesse uma visão bidimensional, você conseguiria enxergar olhando o vetor? Não. Aí o que você poderia fazer? Olha, eu tenho uma visão bidimensional, então eu vou pegar uma lanterna, vou jogar aqui na frente dessa seta, essa seta vai projetar, né, uma sombra na parede, tá? Essa sombra na parede vai me dizer se essa seta está apontado para baixo, para cima, para a direita ou para a esquerda, tá? Perceba que essa sombra aqui da parede, ela não tem como te informar se está apontado para frente ou para trás, tá? Então como é que você pode saber se está apontado para frente ou para trás? Jogando uma lanterna aqui em cima, no teto, e vai projetar uma sombra no chão. E você vai olhar essa sombra e aí você vai saber se está apontado para frente, para trás, e também você vai saber se está apontado para a direita ou para a esquerda, tá? Então perceba que essa seta aqui, né, se eu não tenho uma visão tridimensional, eu tenho uma visão bidimensional, mas eu faço uma projeção, eu olhando, né, a parede, eu vou ver que está apontado para baixo e um pouquinho para a direita, para baixo, um pouquinho para a direita. E fazendo uma projeção dessa seta aqui no chão, eu vou saber que tá apontado, ó, um pouquinho para a direita, tá um pouquinho para a direita tá aqui, tá? Tá apontado um pouquinho para a direita e tá apontado aonde? Para frente, tá apontado para frente, tá? Então, no plano frontal, a gente vai saber se está apontado para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda. E no plano horizontal, a gente vai saber também se está apontado para a direita ou para a esquerda, mas a gente vai saber o que? Se está apontado para frente ou para trás. Então perceba que quando a gente junta esses dois planos, a gente tem o quê? Uma visão tridimensional de uma posição vetorial, tá? Então tá aí, ó, os planos frontal, né? Para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda. Plano horizontal, além de me dizer direita e esquerda, ele vai me dizer se está o quê? Apontado para frente ou para trás, tá? Então guarde isso, isso é importante, tá certo?
Quem que nos dá aí o plano frontal? O plano frontal ele é dado pelas derivações dos membros, tá? Lembra lá, ó, Flamengo e Brasil, né? Brasil é nosso time do coração. Flamengo, rubro-negro, vermelho e preto, vermelho no braço direito, preto na perna direita. E Brasil, nosso time do coração, do lado esquerdo, né? Amarelo no braço esquerdo e verde no braço, na perna esquerda, tá certo? Então, essas derivações dos membros, né, que vai nos mostrar aí o plano frontal, tá certo? E o plano horizontal? O plano horizontal é dado pelas derivações precordiais, de V1 até V6, tá? Então, através das derivações V1 a V6, a gente vai conseguir o quê? Enxergar se o vetor está apontado para frente ou para trás. No plano frontal, para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda. Então, no plano frontal, a gente tem as derivações D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF. Tá? É o que a gente vai ver agora daqui para frente. Então, veja, Einthoven, né, a gente já viu essa figura aí, tá aí o trombolho do eletrocardiógrafo em 1902. Graças a Deus, né, a evolução transformou esse eletrocardiógrafo todo aí num equipamento bem pequenininho, a gente pode carregar para qualquer lugar. Mas perceba aí, ó, Einthoven, ele tá com o braço direito num balde com solução salina, o braço esquerdo também, e a perna esquerda. Ele não tá com a perna direita, tá? E aí, quando a gente vai rodar as derivações dos membros, a gente coloca o quê? Nos membros superiores e nos membros inferiores. Por que Einthoven aí só tá com a perna esquerda? Porque, na verdade, o eletrodo preto, né, que fica na perna direita, o eletrodo preto, tá? Ele é apenas para aterrar, tá? Para evitar aí interferências na hora de realizar o eletrocardiograma. Então, o eletrocardiograma, na verdade, né, ele só vai ser no plano frontal, tá? Ele só vai utilizar as derivações do braço direito, do braço esquerdo e da perna esquerda. A perna direita é aterramento. Aterramento é para evitar aí interferências, tá certo? Muito bem. Então, veja, né, acompanha aqui comigo, ó. O que o eletrocardiógrafo ele faz? Isso aqui é chamado triângulo de Einthoven porque, né, foram as 3 primeiras derivações que foram criadas, né, usando o braço direito, usando o braço esquerdo e a perna esquerda, tá? Quando a gente falar de perna esquerda, entenda a sínfise pública, tá? Entenda a sínfise pública. Então, veja, o que o aparelho ele faz, né? Veja, o braço direito, vermelho, braço direito, ele sempre vai ter uma carga negativa. Sempre vai ter uma carga negativa. Aqui a sínfise pública, ou seja, a perna esquerda, sempre vai ter carga positiva, tá? E no braço esquerdo, o aparelho, ora ele vai ter uma carga positiva, ora ele vai ter uma carga negativa. Ele muda essa polaridade aqui, tá certo? E aí perceba, se a gente tem, né, uma carga negativa aqui no braço direito e uma carga positiva aqui no braço esquerdo, né, a gente vai ter o quê? A gente vai ter 2 cargas, uma negativa e uma positiva, separadas por uma determinada distância. A gente já viu isso. Isso forma um vetor dipolo, que vai apontar da carga negativa para a carga positiva, tá certo? Aqui, né, do braço direito para a perna esquerda, né, aqui é negativo, aqui é positivo, carga negativa e positiva separadas por uma determinada distância, também vai ter um vetor dipolo aqui, tá? Esse primeiro aqui, esse primeiro vetor dipolo que se forma, ele chamou de primeiro vetor, ou, né, primeira derivação. Aqui, né, ele chamou de segundo vetor, segunda derivação. E agora, quando, né, o braço esquerdo ele se transforma numa carga negativa, vai formar um vetor dipolo aqui, ó. Vai formar um vetor dipolo aqui. Carga negativa, carga positiva, separadas por uma distância, então o vetor vai apontar aqui para baixo, porque é sempre da carga negativa para a carga positiva. Ah, mas aí se a carga aqui, quando o eletrodo do braço esquerdo transforma isso aqui numa carga negativa, né? A gente não tem formação aqui, não tem, porque aqui é negativo, aqui é negativo, tá? Enquanto aqui for negativo, não vai ter, né, formação aqui desse vetor, tá certo? Só quando a carga é positiva, tá certo? Aqui, quando for negativo, vai formar um vetor aqui, ó, vai formar um vetor aqui, que vai ser o terceiro vetor, terceira derivação, tá bom? Então, assim, né, que se formaram as primeiras derivações do eletrocardiograma, tá?
quando Aitov botou lá o braço direito, o braço esquerdo e a perna esquerda em solução salina num balde, ok? Muito bem, então, né, só para lembrar aqui, ó, a gente tem carga negativa, carga positiva. Então, se a gente tem carga negativa, carga positiva, a gente vai ter uma derivação bipolar, tá? Derivação bipolar, ok? Então, o que seria uma derivação bipolar? É aquela que tem uma carga negativa num ponto e uma carga positiva no outro ponto, tá? Forma um vetor, né, de polo, né? Esse vetor de polo a gente vai chamar de derivação bipolar, tá? Então, do braço direito para o braço esquerdo tá aí, ó, a primeira derivação, tá? Já do braço direito para a perna esquerda tá aí a segunda derivação. E do braço esquerdo para a perna esquerda tá aí a terceira derivação do triângulo de Aithoven. Então, veja, quando Aithoven inventou o eletrocardiograma, a gente só tinha 3 derivações, D1, D2 e D3. Né? Hoje a gente tem quantas? 12 derivações. A gente tem 6 derivações, né, dos membros e mais 6 derivações precordiais. É isso que a gente vai ver agora, tá? Muito bem, então, ó, o que seria a primeira derivação? Veja, acompanha comigo aqui. Né? A primeira derivação, né, ela vai apontar para a esquerda, tá? Então é como a gente tivesse aqui alguém olhando, tá? O coração desse lado esquerdo aqui, ó. Tá aqui enxergando bem aqui o lado esquerdo do coração, tá certo? Aqui a segunda derivação, ela vai ficar aqui embaixo, né? Ela vai ficar aqui embaixo, aqui assim, ó. Ou seja, se eu trouxer essa seta para cá, ó, ela vai ficar aqui. Vai enxergar muito bem a parte de baixo do coração, mais à esquerda, tá? E D3, né, que seria a terceira derivação, ela vem para cá, ó, fica aqui, enxergando muito bem a parte inferior do coração, tá? Mas só que o quê? Mais, né, à direita, tá? Mais à direita. Muito bem, não era suficiente apenas 3 derivações para a gente poder enxergar todas as despolarizações e repolarizações do coração, tá? E aí lá pela década de 40, ok? Foram inventadas mais 3 derivações, tá certo? E aí essas 3 derivações, elas partem de um ponto teórico no centro do triângulo, tá? Considera aí o centro do coração. E aí, ó, acompanha comigo. A gente vai ter aqui, né, um ponto teórico neutro aqui, tá? Que vai apontar para o braço esquerdo, por isso que aqui é L, left. Vai apontar aqui do centro para o braço direito, right, tá? E vai apontar para a perna esquerda, foot, tá? Então, se criaram mais 3 derivações. Isso por conta aí da modificação do equipamento através da engenharia de equipamentos, tá certo? Então, ele vai medir um ponto teórico no centro aqui do triângulo, apontando para esse vértice aqui à esquerda, apontando para esse vértice aqui à direita e apontando para esse vértice aqui embaixo, tá certo? Muito bem. E aí então foram criadas derivações VL, vector de vetor, left, né? VR, vector right, VF, vector foot, tá certo? E aí o que acontece, né? Aconteceu um problema. Quando eles compararam o traçado do eletrocardiograma, né, as derivações D1, D2 e D3, que são bipolares, tá certo? Com as derivações VR, VL e VF, que são unipolares, havia uma diferença de amplitude, tá? Porque a derivação bipolar tinha uma amplitude maior que a derivação unipolar, que tinha uma amplitude menor, tá? E no mesmo plano a gente não pode ter diferença de amplitude, no mesmo plano não pode, tá? Então o que foi feito? Foi feito o seguinte, foi feito aí uma modificação, tá, do equipamento, não vamos entrar em detalhe aqui como foi feito isso, mas foi feita uma modificação do equipamento em que eles amplificaram, né, essas derivações unipolares para ficar na mesma amplitude, né, para a gente poder aí avaliar o plano, né, como um todo. Então, o plano frontal passou a ter as derivações bipolares D1, D2 e D3, as derivações unipolares amplificadas, tá? Então eles botaram um azinho na frente. Então passou a ser o quê?
AVR, AVL e AVF, tá? Então, são as derivações unipolares AVR, AVL e AVF amplificadas para poder ficar aí, né, a gente poder fazer uma mesma análise comparando aí com D1, D2 e D3, tá certo? Então a gente passou a ter o quê? A gente passou a ter 6 derivações no plano frontal, ok? Então aí, né, as 6 derivações do triângulo de Einthoven. Então a gente tem aí o triângulo de Einthoven D1, D2 e D3 e depois as derivações amplificadas, né, em cada vértice do triângulo, tá? D1, D2 e D3 é cada lado do triângulo e AVR, AVL e AVF é cada vértice do triângulo, tá bom? Muito bem, então vamos imaginar aqui, ó, pontinho no centro do coração, tá? Então a gente tem a derivação bipolar D1, tá? Que vai apontar aqui para a esquerda, vem aqui comigo, ó, vai apontar aqui para a esquerda. Então a gente vai poder enxergar bem esse lado esquerdo aqui do coração, tá? A gente vai ter D2, que vai ficar aqui embaixo, né, e à esquerda, ou seja, a gente vai conseguir ver essa parte, né, de baixo aqui do coração, um pouquinho para a esquerda. D3, que também é uma derivação bipolar, vai ficar aqui na parte de baixo do coração e também o quê? Né, aqui vai ficar também na parte de baixo do coração, só que agora o quê? Do lado direito aqui, ó, nessa direção. E a gente vai ter as derivações unipolares amplificadas. A VL, ó, bem aqui em cima, enxergando tudo aqui em cima, tá? A VF enxergando tudo aqui embaixo, tá? A VR lá em cima no ombro direito, Então a gente tem aqui, né, as derivações, as 6 derivações do plano frontal. Só lembrando que o plano frontal, ele só enxerga os vetores que estão apontados para cima, para baixo, para direita e para esquerda, tá? Somente nessa direção, cima, baixo, direita, esquerda, ok? E aí a gente vai, né, percebe que aqui vai formar um plano de 360 graus, tá? Então aqui tá, ó, a gente vai ter o prolongamento de cada derivação, a gente tem aqui o prolongamento de D1 para cá, né, a gente tem um prolongamento de AVF para cá, prolongamento de D3 para cá, o prolongamento de AVR para cá, prolongamento de AVL para cá, prolongamento de D2 para cá, tá? Então, ó, cada derivação dessa é como se tivesse aí uma máquina filmando, né, ou fotografando aqui o coração, né, através de suas paredes. Então perceba uma coisa, ó, as derivações aqui, né, D2, AVF e D3 aqui embaixo, enxerga muito bem o quê? A parede inferior do coração, tá? A parede inferior aí do coração. Então tá aqui, ó, parede diafragmática, né? Por quê? Porque o coração, ele fica aqui com a parte de baixo assentado no diafragma. Então a gente chama de parede diafragmal, parede inferior. Então as derivações de D2, D3 e AVF enxergam muito bem aqui essa parede inferior, tá? As derivações D1, né, que está aqui, lá lateral, e a VL, que está aqui, perceba que vai enxergar bem o quê? A parede lateral alta do ventrículo esquerdo. Parede lateral alta do ventrículo esquerdo, tá? E a VR é uma derivação à parte que a gente vai utilizar aí para outras coisas, né, sem ser aí localizar a parede do coração, tá certo? Muito bem, então vamos fazer aqui algumas questões aqui para ver se você compreendeu, né, essa aula introdutória dos planos frontal e do planos frontal e horizontal. Então vai lá, questão de prova, ó. Em relação ao eletrocardiograma e suas derivações, marque a opção que contenha apenas derivações bipolares do plano frontal. Pessoal, derivações bipolares, a gente só tem 3, tá? Que são as derivações D1, D2 e D3. São aquelas derivações originais do triângulo de Einthoven, tá certo? Então, gabarito da questão, letra E, D1, D2 e D3, tá? As derivações V1, V2, V3, V4, V5 e V6, a gente vai ver que são derivações unipolares, tá? Parecidas com as derivações unipolares AVR, AVL e AVF, tá certo? Só que a AVR, AVL e AVF, elas foram amplificadas, né, para poder fazer uma análise comparando com D1, D2 e D3, que são bipolares. V1, V2 e V3, né, a gente vai ver, são derivações unipolares. Elas não são amplificadas. Por quê? Porque elas estão no mesmo plano. No mesmo plano a gente não precisa. Se a gente tivesse 3 derivações bipolares, né, e as outras 3 unipolares, essas outras 3 unipolares a gente teria que amplificar. Mas no caso de V1 a V6, todas estão no mesmo plano, que é o plano horizontal, então não precisam ser amplificadas, tá? Muito bem.
Qual a derivação avalia a corrente elétrica na direção do braço direito para o braço esquerdo? Eu até já apertei aqui sem querer. Então, braço direito para o braço esquerdo, né? É isso aqui, é a derivação D1. Derivação D1, braço direito, braço esquerdo. Outra questão de prova que tem esse enunciado. Para adequada realização do eletrocardiograma, devemos saber onde colocar os eletrodos que irão avaliar a atividade elétrica no eixo frontal. Qual é a alternativa que melhor descreve o seu posicionamento? Veja, né? Ele quer saber a posição correta dos eletrodos dos membros, né? Porque é através dos eletrodos dos membros que a gente avalia a atividade elétrica no plano frontal ou no eixo frontal. Então a gente viu já em aula passada que os eletrodos dos membros, né, eles são das cores, né, vermelho e preto, verde e amarelo. E aí como é que a gente coloca? É só lembrar, né, do lado direito, rubro-negro, pode ser o Flamengo, do lado esquerdo, nosso time do coração, que é o Brasil. Então, do lado esquerdo, verde e amarelo, do lado direito, vermelho e preto. E onde que a gente coloca, por exemplo, a cor preta? É só lembrar que o petróleo está no subsolo, então o preto ele vai entrar na perna direita, tá? E do lado esquerdo, onde que entra a cor verde e amarela? Só lembrar da grama que fica no chão, então a cor verde, né, que é a cor da grama, vai ficar na perna esquerda, o amarelo no braço esquerdo. Então, rubro-negro, vermelho e preto, vermelho, braço direito, preto, perna direita. Do lado esquerdo, verde e amarelo, né, amarelo, braço esquerdo, verde, perna esquerda, tá? Então ele quer saber aí as alternativas que correspondem à posição correta desses cabos durante a realização do eletrocardiograma. Então o gabarito aí é a letra D, tá aí ó, amarelo, braço esquerdo, verde, perna esquerda, vermelho, braço direito e preto, perna direita, gabarito, letra D. Muito bem, chegamos ao fim de mais um vídeo, né? Então a gente falou aí dos planos do eletrocardiograma, plano frontal, plano horizontal, tá? Se você aí teve alguma dificuldade de compreender esses planos do ECG, por favor, retorne o vídeo, tá? Assista novamente, porque é importante que você aprenda, né, por que a gente olha o eletrocardiograma em dois planos, no plano frontal e no plano horizontal. Espero que tenha gostado, forte abraço e até a próxima.